Fala, meu povo, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. É precisamente às 19 horas e 30 minutos. Estamos entrando no ar aqui com o nosso metacurso Ler e Entender para ajudar você a desvendar as maravilhas da leitura da Bíblia e do entendimento do propósito de Deus vivo para a sua vida. Vou pedir. Já temos algumas pessoas aí assistindo, enquanto a gente aguarda um pouquinho para o pessoal ir se ajustando. Quero pedir a você que já está aí que me informem no chat se está me ouvindo direitinho, se o som está chegando legal, está me vendo. Coloca aí no chat. Valeu? Conto com o seu auxílio. Né? Lembrando que Metanoia também presenteia aqueles que estão conosco, né? E vai ter sorteio no final desse curso, dia 1º de fevereiro de 2021, vai ter sorteio, né? Um dos presentes é este caderno para você anotar, fazer as anotações da sua leitura bíblica. Olha que top, né? Caderninho, capinha dura, todo incrementado, elástico para fechar, porta-caneta, olha, chique demais, hein? Páginas creme, ligeiramente amareladas, para você poder fazer suas anotações e depois estudar a palavra de Deus. Amém? Isso aí. Esse aqui é um dos presentes. Tem presente surpresa, tá? A gente vai sortear um kit. Vai ser esse caderno, uma caneta Metanoia, que você já pode botar aqui, nesse porta-canetas, que vem junto aqui na lateral do caderno. E um livro também. O livro está guardado, vou fazer mistério, mas também vai ajudar você a ler a Bíblia. Show de bola! Então, a galera que já está chegando aí, já temos uma galerinha chegando, né? A gente falou, resumindo rapidamente, né? A gente falou na primeira aula do nosso curso, né? Nós falamos a respeito dessa importância de ler a Bíblia, porque é tão importante ler a Bíblia, né? E por que que às vezes a gente não consegue e por que que a gente precisa mudar o nosso pensamento, o nosso raciocínio para entender que ler a Bíblia é mais ou menos como beber água. Não importa se você gosta ou não, é uma necessidade, algo que você precisa, né? E muita gente tem bebido da Bíblia como se fosse refrigerante. Tem água no refrigerante, mas no final das contas não nutre, não faz a função porque vem carregado de outras coisas. Isso é mais ou menos aquela pessoa que não vai beber da Bíblia na fonte, sabe? Mas ela ouve muita coisa da Bíblia. Sabe, é muito importante ouvir pregações, ministrações. Só quando a gente começa a ouvir pregações demais, a gente começa a ficar confuso. Porque cada aplicação que você ouve numa mensagem, ela pode ser importante, pode ser útil, mas não necessariamente é para você. Olha só, muitas vezes a gente assiste um culto e fala assim, poxa, que palavra tremenda, por que lá na igreja, né, a gente não trabalha do jeito que o pastor ensinou aqui? Porque aquela mensagem é para aquela congregação, né? Imagina só, é mais ou menos assim, né? Como a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, né? Dizendo que cada membro tem uma função no corpo. Da mesma forma, a gente pode fazer uma comparação, né? E dizer que da mesma forma cada órgão tem a sua função. Então, digamos que, né, as pessoas são células do corpo, né? Todas elas estão no mesmo corpo, mas tem células com funções diferentes. E mesmo tendo células com funções diferentes, há agrupamentos de células com outras funções. Então, por exemplo, um órgão é um grupo de células que tem uma função. E as congregações locais, elas são assim. Por isso que Deus fala conosco especificamente
de algumas formas que não servem para outras pessoas de outras congregações, sabe? A palavra de Deus é sempre a mesma, é sempre útil. Mas quando a gente não entende o propósito de Deus para nós, a gente não consegue filtrar o que Deus está falando para mim e o que Deus está falando para outra pessoa. Agora, se eu vou até a Bíblia, a pregação da palavra vai testificar com aquilo que eu leio na palavra. É interessante como a gente lê um texto, né, e vai conversar com o irmão, vai ouvir uma mensagem na igreja e a gente fala assim: puxa vida, eu estava lendo sobre isso, hein? Puxa vida, como essa mensagem veio de encontro àquilo que eu tenho lido, àquilo que eu tenho meditado, que eu tenho pensado. Porque Deus não é Deus de confusão. Então, na unidade do Espírito, o Espírito fala a mesma coisa. E uma coisa vai testificando sobre a outra. Entendeu? Então, assim, é legal, sim, você ouvir pregações. Poxa, é tremendo. Eu ouço pregações, não ouço muitas, eu confesso, ouço poucas, porque eu tenho um foco e eu prefiro buscar esse foco em Deus. Mas as que eu ouço têm sido tremendas e abençoadoras. Mas às vezes eu preciso filtrar e dizer: isso aqui é bom, é pertinente, está na palavra, mas não é para a minha congregação, para a minha vida enquanto congregação da Igreja Batista Betel, que é onde eu congrego. Né? Se você congrega em outra congregação, siga a orientação da sua igreja. Né? E normalmente essas coisas não são doutrinas, preste atenção. A doutrina bíblica ela é para todos, mas as doutrinas da igreja local são para a igreja local. Então, não critique, por exemplo, uma pessoa que vive o evangelho de uma forma que é bíblica ou que não é bíblica nem deixa de ser, mas que segue um grupo de regras que foram estabelecidas naquela congregação. Bruno, mas às vezes tem coisa que é meio absurda, você pode dizer. É verdade, tem coisa que é meio absurda, né? Tem, ou que não faz diferença, não tem nada a ver mais. Mas o Senhor, quando ele quiser mudar a igreja dele, ele é que vai mudar, porque a igreja é dele. Então não cabe a mim dizer o que a outra congregação deve fazer, a não ser que os meus irmãos que estão em outra congregação estejam vivendo contra a palavra de Deus, sabe? Então, se numa igreja a lei é assim, ó, pode mentir à vontade, contra a palavra de Deus. Aí eu vou procurar o líder daquela congregação, vou dizer: fulano, isso aqui, ó, a Bíblia está dizendo aqui que a gente não deve mentir, a gente deve deixar a mentira, porque os mentirosos não vão herdar o reino de Deus. E aí essa pessoa vai direcionar a congregação dele, o Espírito vai tocar no coração dele no tempo devido para a conversão, para o arrependimento, né? E o tempo devido, lógico, do arrependimento é hoje. Então, a partir do momento que você percebe isso, isso sim é para toda a igreja do Senhor. Agora, por exemplo, vou citar exemplos, né, para você não ficar confuso, né, pensando isso é ou não é. Coisas relativas a usos e costumes, né? Você pode ver uma igreja, por exemplo, uma congregação, né, que ainda pratica, por exemplo, os homens sentados de um lado, mulheres do outro. Aí você fala assim: gente, que isso não tem nada a ver, que ridículo. Não, não é ridículo, é a direção que eles têm para eles. Alguém tem que mudar essa direção? Se tiver, será o Senhor que vai orientar a liderança daquela igreja e vai mudar, certo? Então, por isso que a gente precisa estar cheio da palavra, lendo a palavra, para que a gente não beba de uma fonte que não é a nossa e não comece a exigir de uma fonte, né, algo que ela não foi chamada para dar, né? Então, não posso exigir, por exemplo, né, de uma laranja que ela me dê suco de uva. Laranja dá suco de laranja. E você foi plantado num lugar específico, né? Você que é da Igreja Batista Betel, se houver alguém que não é, você foi plantado num lugar para dar o fruto daquele lugar. A igreja é sempre maior do que a gente, né? Nós servimos a igreja, não é a igreja que nos serve, né? Nós é que servimos a igreja
e a igreja serve ao Senhor. Então nós não viemos como assim também Jesus não veio para ser servido, mas para servir nós também da mesma forma. Show? Então, mais ou menos essa ideia do motivo principal pelo qual você precisa ler a Bíblia, né, que é entender o propósito de Deus. Para entender o propósito, você precisa conhecê-lo. E só é possível conhecer o Senhor através da palavra, debaixo da revelação, da instrução, da interpretação, da inspiração do Espírito Santo, né? E o Espírito que inspirou essa palavra vai também te ensinar todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Ó, a galera tá chegando aí, ó, já tem um povo aqui dando um alô. Lembrando que, né, vou repetir mais uma vez, a gente vai sortear no final um kit, este caderno maravilhoso, ó, você fazer suas anotações. Já vem até com adesivo. Você tem um adesivo metanol aí, pra você não esquecer. Já vem adesivado, olha só. Esse aqui eu colei, tá? Não é lá do André Valadão, não. Que é meu mesmo, que eu colei o adesivo lá dele, né? Que eu comprei lá em BH. Gosto muito desse símbolo, não por conta, né, do André, porque ele é uma bênção, mas eu não, como eu disse, não, nem fico ouvindo muitas mensagens, né? Mas eu achei interessante porque ele é o escudo da fé com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Então, olha que legal. Esse caderno, um livro, que eu estou fazendo mistério, que ele está guardado bem na estante, e uma caneta metanoia para você botar aqui nesse porta-caneta. Sorteio vai ser no final do curso, dia 1º de fevereiro, e participa quem comenta. Você precisa ir aí no chat, dar um alô, responder. Se houver uma perguntinha, será que tem perguntinha? Você precisa responder, participar. Joia? Então já falei demais. Falei 12 minutos aproximadamente. Chega de falar. Nós vamos para o nosso curso. Antes de começar a falar diretamente do nosso curso, vamos orar ao Senhor, né, para que Ele possa nos ajudar no entendimento de todas as coisas. Pai, te damos graças, ó Pai, honras ao Teu nome, declaramos as Tuas maravilhas e, Senhor, nessa noite lhe pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para podermos, ó Pai, compreender a Tua palavra, Senhor. E a cada dia o Senhor nos dê um passo a mais na direção de entender a palavra e, através dela, conhecer a Ti e a Jesus Cristo e podermos, ó Pai, desfrutar do Espírito Santo que em nós está. Muito obrigado, eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos galera aí, temos audiência de Portugal, né? Nem sei, Natan está em Portugal, já conseguiu, Natan, voltar para Portugal? Dá um alô aí no chat. Então, hoje a gente vai falar, né, como a gente anunciou na última aula, hoje a gente vai falar sobre dois temas, né? Esses dois temas muito importantes. Um eu vou falar brevemente só para esclarecer, tirar dúvidas, e o outro é que a gente vai trabalhar mais. São esses os dois temas. As versões da Bíblia e o segundo tema, como ler mais e melhor. E a gente vai abordar nesse como ler mais e melhor as três formas de leitura da Bíblia. Tem muitas outras maneiras e tal, mas eu gosto de abordar essas três porque são mais fáceis de entender. Show? Então, você já deve ter se perguntado alguma vez por que tem tantas versões da Bíblia. Alguém aí já se perguntou por que tem tanta Bíblia diferente, mas que, na verdade, assim, a essência é igual? Por que tem a Bíblia do jovem, a Bíblia do, do pastor, a Bíblia do obreiro, a Bíblia do ministro, a Bíblia pentecostal, né? A Bíblia de todos os sabores aí, né? A Bíblia anotada, a Bíblia explicada, a Bíblia em diagramas, né? Não lembro se é diagrama que fala o nome dela, né? Mas ela é feita, ela é a Bíblia, lógico, texto bíblico, mas tem diagramas,
Bíblia ilustrada, Bíblia infantil, né? Tem tantas Bíblias, por que tem tantas versões da Bíblia? Isso são tipos de Bíblia com coisas adicionais. Mas as versões é outra coisa. Não é, por exemplo, Bíblia de estudo. Você tem um monte. Por que tem um monte? São pessoas diferentes, fizeram estudos diferentes com propósitos diferentes. Então, a pessoa queria te dar uma perspectiva ministerial, fez a Bíblia do ministro, né? Queria te dar uma perspectiva dos textos bíblicos para você trabalhar com criança, Bíblia do Ministério Infantil. Aí o que muda? As ajudas que você tem ali nessa Bíblia. Não é disso que a gente está falando, tá joia? A gente está falando das versões. Então, eu vou começar a explicar o que é versão. O que é versão? Né? Já percebeu quando você está assistindo um programa lá, sei lá, um filme, um breguete desse tipo aí, você tem lá, quando começa, né, se não for algo feito, produzido no Brasil, vai ter lá anunciando a versão brasileira e quem é que fez aquela versão. Então vai ter assim, ó, versão brasileira, Herbert Richard, né? Tem versão brasileira, Marshmallow, né? Que depois pergunte para o Cazé, a versão que ele mais gosta de dublagens é Marshmallow. Acho que nem existe mais essa empresa. Por que versão? Porque você vai entender. Já vou explicar, senão eu vou atropelar. Então, olha só, primeira coisa, a Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia não foi. As coisas que aconteceram aqui, essas histórias todas, não aconteceram no Brasil. Por isso que a Bíblia tem versões. Esse é um dos motivos. Não foi escrito em português. Né? Vou ter até um oh my God ali. Né? Meu Deus, não foi escrito em português? Não. Foi escrito essencialmente em hebraico e grego, com porções em aramaico e, né, possivelmente alguns trechos pequenos, algumas falas foram ditas originalmente em outra língua. Mas assim, a escritura mesmo, basicamente, hebraico, grego e pequenas porções em aramaico. Então são línguas antigas e perdidas, né? Não são línguas que se falam hoje. Ah, Bruno, mas hoje ainda existe o grego, tem a Grécia, eles falam grego moderno, é muito diferente. Assim, questão estrutural é parecida, mas se um grego de hoje voltasse no tempo, né, e fosse na Grécia antiga, ele não conseguiria se comunicar como ele fala hoje. Ele ia ter algumas dificuldades de entender algumas formas, algumas palavras que já caíram em desuso. O grego é mais usual, mas o hebraico é muito diferente, né? Mudou bastante. Então a gente fala às vezes línguas mortas, né? São línguas que não são mais faladas. O hebraico de Israel não é o hebraico antigo. Show? Então, como a Bíblia não foi escrita em português, é preciso fazer uma tradução. E aí entra esse detalhe aí, olha. Ela não foi escrita em português, e é preciso traduzir sem perder o sentido. Por quê? Porque muitas vezes uma palavra significa muitas coisas diferentes. E você tem que achar o significado daquela palavra lá no hebraico, lá no grego, achar o significado dela naquele texto e colocar o significado na tradução, quando você traduz português, que chegue mais próximo possível da ideia original, da ideia que o autor escreveu. Então, vou te dar um exemplo, né? Quer ver um bom exemplo, talvez seja o mais clássico dos exemplos que a gente dá quando fala de tradução, né? É a palavra que só existe em português, que é saudade, né? Você tem em outras línguas solidão, né? Não é a mesma solidão nossa, né? Aquela ideia assim, poxa, estou só, estou sem você, né? Então tem essa ideia, estar sem a pessoa. Então, vou dizer aqui, por exemplo, ó, eu estou sem a Lígia. Em algumas línguas, isso significa esse sentimento de falta, né? Estar sem a pessoa, né, amada. No inglês, por exemplo, você diz I miss you. Eu sinto a sua falta. Sentir falta é a mesma coisa que sentir saudade? Em português não é. Eu garanto que não. Porque em português você pode botar a mão assim, por exemplo. Hoje eu fui procurar minha caneta de 4 cores, que eu mostrei para vocês na aula passada. Eu não achei minha caneta de 4 cores. Eu senti a falta da caneta.
mas eu não fui para um cantinho e fiquei pensando, o que vai ser da minha vida sem a caneta. Então, em português já não faz sentido. Mas quando a pessoa lá que fala inglês, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Austrália, né, do Canadá, de outros, da Irlanda, dos países de língua inglesa, eles dizem I miss you, eles estão dizendo eu sinto a sua falta, está dizendo eu sinto saudade de você, sabe? Tem o mesmo significado, mas se você traduzir, não vai dar a mesma coisa. Então, quando alguns textos foram traduzidos, foi preciso fazer isso. Pegar uma palavra e explicar o que ela significa. Porque aquela palavra ali não existia na nossa língua, né? Então, é por isso existem as versões, porque uma pessoa fez uma tradução tentando o máximo fazer não perder o sentido. Aí o outro, anos depois, né, olhou aquela tradução e disse assim: puxa vida, esse texto aqui, ó, essa palavra aqui pode melhorar um pouquinho, pode chegar mais perto ainda. E aí ele vai e faz uma nova versão. Por isso que as empresas que fazem a dublagem chamam-se, as traduções que elas fazem chamam-se versões. Por quê? Porque pode ser diferente. Mas aquela ali é a forma como aquela pessoa, aquela equipe, aquela empresa, aquela missão, né, aquela instituição, aquela igreja trabalhou para fazer e dar origem a uma versão, né, um entendimento. Muitas vezes tem entendimentos também, né? Muitas coisas assim. Ó, a Natan conseguiu chegar em Portugal agora, pois eles comeram bacalhau, né? Muito bom. Então, por exemplo, português de Portugal, Natan bota aí no chat se existe diferença de falar português em Portugal e no Brasil. Aí você tem que fazer uma versão para um entender o outro. Não, mas é tudo português, mas muitas coisas são diferentes, né? Você chegar lá em Portugal e falar assim, aí, meu irmão, tropa tá na pista, né? O cara vai procurar onde está o exército, né? E a gente tá falando assim, aí, galera tá junto, estamos juntos, chegamos, né? Os significados começam a ficar diferentes. Show! Então parei de falar disso agora para poder falar sobre o terceiro ponto que está aí na sua tela. Ó, muitas versões e um só objetivo, entender as escrituras. Por isso que tem tanta versão, para ajudar a gente a entender as escrituras. Ah, mas uma versão, poxa, tem versões que são ruins de entender. Né? Tem gente que não gosta das linguagens mais atuais, né? Como a linguagem de hoje. Eu, por exemplo, não é minha favorita, né? Nem de longe. Eu entendo o propósito, mas não é minha favorita. Tem outras pessoas, né, que não gostam das tradições mais antigas, muito rebuscadas, palavras difíceis, né? E são complicadas ali para entender. E tem algumas palavras tão antigas que nem nos dicionários tem mais, que realmente estão mortas há muito tempo. Então, o objetivo de todas essas versões é permitir que você entenda as escrituras. Joia, vou te mostrar uma coisa sobre isso. Olha que interessante. Vou jogar aí, ó. Ó, algumas versões, eu listei só algumas. Listei aquelas que vieram de João Ferreira de Almeida, que foi o primeiro tradutor do Novo Testamento para o português. Depois o Antigo Testamento foi traduzido, seguindo o mesmo princípio que ele usou. Eu botei errado aí, ó. 1600. Eu botei 1900, né? Tá errado esse númerozinho aí. Joia, é 1695 ou 1665. Deixa eu conferir aqui. É tudo errado, é mil. Aliás, é isso mesmo. Ele terminou o seu texto em 1694. 1956, a revista é atualizada que foi trazida para o Brasil. Então, ó, João Ferreira de Almeida, aqui, ó, onde eu estou circulando aí, ó, tá nem aparecendo. Onde está 1965, é 1694. Eu botei tudo errado. Que ele traduziu. Olha quanto tempo tem. 1694. Imagina você pegar uma Bíblia daquela época e tentar ler. Eu tenho uma Bíblia aqui de 1911, acho que é a mais antiga que eu tenho.
A Bíblia de 1911, Abraão tem H no meio, Abraham, porque na tradução ele aproximou o nome, é Abraham, né? Ele botou ali com H, né? É da época, como diz a piadinha, né? Que a farmácia se escrevia com PH, né? Então, vou perguntar para a Natane. A Natane hoje vai bombar nesse chat aí. Vou perguntar aí para a galera do chat que está aí atento. Antigamente, farmácia se escrevia com PH. E hoje? Aí, vamos ver quem responder aí ganha uma caneta, hein? A caneta metanoia. Então, ó, João Ferreira de Almeida, 1694, ele escreveu. Ele traduziu, fez a sua versão do Novo Testamento. Aí, seguindo os mesmos princípios dele, fizeram a tradução do Antigo Testamento para o português. Só existia a Bíblia em espanhol, não tinha em português uma tradução naquela época. E aí ele pega e traduz para o português da época, de Portugal. Né? Ó, Nathan falou que tem muita diferença de português de Portugal para o português do Brasil. Sibeli matou a charada ali, ó. Hoje é com H. Muitas pessoas pensam assim, farmácia hoje é com F, mas não perguntei farmácia hoje, perguntei hoje. Hoje se escreve com H. Show? Aí depois da Almeida, muitas revisões foram feitas. Né? No Brasil, a gente tem a Almeida Revista Corrigida, que é a mais antiga, né, dessa tradição, da mesma tradição, né, usada principalmente pelas igrejas tradicionais, a mais antiga. Tem a Corrigida Fiel, tem a Revista e Atualizada Fiel, eu não botei na lista, que é uma das mais próximas do sentido literal do texto. O que é sentido literal? É o que o texto fala mesmo, né? Só que às vezes o que o texto fala em hebraico não faz sentido em português, né? Precisa ter trabalhar essa versão para ficar mais inteligível, né? Para as pessoas poderem ler e entender. Outra versão Almeida Revista Atualizada. Provavelmente a Bíblia que você usa tem a ver com essas duas, né? Se não são elas, pode ser, por exemplo, uma século XXI, que é uma revisão dessas Bíblias de Almeida, ou uma que a gente tem usado agora, eu particularmente só tenho ministrado com essa versão, Nova Almeida Atualizada, que é essa que está aqui, ó, né, que eu uso sempre aí, ó, a meninada já conhece, né, o Livro do Leão, essa versão é a Nova Almeida Atualizada, né, que eu tenho usado, né, e tem sido bastante usada lá na igreja onde a gente congrega. Então, ó, Nova Almeida Atualizada. Tem também a nova versão internacional, um pouco mais antiga do que a Almeida atualizada, né? Muitas pessoas gostam também. A nova versão transformadora, que segue o mesmo princípio, né? Essas versões internacional e transformadora são versões um pouco diferentes das tradicionais de Almeida, né? Elas têm uma revisão mais profunda, são versões um pouco diferentes. E a nova tradução na linguagem de hoje, que eu coloquei para ilustrar, né, que é uma versão com uma linguagem muito simples. Então, assim, poxa, Bruno, mas eu tenho dificuldade de ler as versões que você falou aí. Use, então, uma NTLH, só não deixe de ler, né? Ela é uma versão com uma linguagem muito simples, então ela perde um pouco do conteúdo, né? Mas também é Bíblia e o Espírito Santo é que revela a verdade, então você precisa ler a Bíblia, não importa qual versão. E à medida que você for lendo, você vai escolhendo outras, como a nova a Almeida atualizada, que é uma linguagem bem atual, né? Não tem aquelas dificuldades que a gente tinha nos textos mais antigos para entender. Joia? Só a título de exemplo. Ó. Gênesis capítulo 1, versículo 1, a gente lê: No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa é uma linguagem antiga, né? De falar primeiro o sujeito, depois o verbo. E é assim que estava, aliás, o verbo e depois o sujeito. O que é o sujeito? A pessoa que está fazendo. A gente fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Tem gente que acha que alguém criou Deus, não é? Ele está falando, como na Nova Almeida atualizada, olha, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, antigamente você escrevia nessa linguagem, ficava mais bonito. Escrever, criou Deus. Então, fez ele. Então,
subiu ele. Então, né, e usar o verbo, corriam os meninos, né? Mas hoje não faz mais sentido, porque a gente não fala mais assim, né? E aí a gente tem versões como essa que são mais atuais, né? Essa, a partir do século XXI, já tem linguagem bem mais atual, né? Bruno, mas não está ferindo a Bíblia quando eles mudam o texto? Eles não estão mudando o texto, eles estão atualizando o português, a linguagem e as palavras, né? Gramática e ortografia, quer dizer, as palavras que se usam e a estrutura das frases para ficarem mais fluentes, mais legíveis, né? A gente conseguir entender melhor. Show, falei demais já sobre isso, eu fico agarrando aqui em cada slide desse. Vocês me ajudem aí, bota aí, vambora, gordinho, bota aí. Algumas versões estão dentro desse tema das versões. O que você precisa fazer? Ó, escolher uma versão para você ler. Não leia hoje uma Bíblia, amanhã você lê outra, depois você lê outra, depois você lê outra. Não. Escolha uma Bíblia para você ler. Quando você leu aquela Bíblia toda, aí você começa a ler outra. Poxa, Bruno, mas eu não posso comprar uma Bíblia no meio e mudar? Se você tiver com dificuldade, sim. Se não tiver com dificuldade, eu recomendo que você continue até o fim. Aí você vai ter lido várias versões. Então, esse ano você lê essa Bíblia, ano que vem você lê outra versão. Mas escolha uma versão só. Uma coisa que você pode fazer, dentro do que a gente vai estudar hoje, é comparar um texto sobre o qual você tem uma dúvida em várias versões. Muitas vezes você não precisa necessariamente buscar um comentário, um livro, uma Bíblia de estudo. Muita gente pensa assim, eu tenho que ter Bíblia de estudo para entender as coisas. Às vezes, só comparando o mesmo texto em outras versões já te dá uma luz. Então, você lê um texto e fala assim, poxa, isso aqui está meio estranho. Aí você consulta outra versão e ali já está com uma escrita mais fluente, mais atualizada, e você, puxa, é isso, né? Dá aquele estalo assim, você fica felizão, porque entendeu. E ao longo da sua vida, leia várias versões. Então, ó, precisa escolher uma versão para ler, né? Mas não deve ficar a vida inteira lendo a mesma versão, porque a sua versão vai se tornar antiquada no português, não o conteúdo, mas as palavras, né? Então, como se eu começasse a falar aqui só palavras antigas, né? Começasse a dizer, né, que consultei meus alfarrábios para uma melhor compreensão e assim por diante. As pessoas não iam entender o que eu estou falando, né? Ia ficar uma coisa meio obscurantista, ia ficar um negócio assim, poxa, que cara chato, ninguém entende o que ele fala, né? Então, assim, muitas pessoas não conseguem ter uma leitura fluente justamente porque ficam presas a uma só versão, né? Tem gente que gosta, continue lendo, não importa. Mas se você quer desenvolver entendimento e ter também na sua cabeça assim, os textos bíblicos atualizados para você compartilhar com as pessoas de hoje, leia várias versões ao longo da vida. Show? Vamos partir para o próximo. E aí sim, agora o segundo tema. O primeiro tema foi a respeito das versões. O segundo tema, como ler mais e melhor. Lembrando, né, que você tem que fazer seu comentário aí, para você poder concorrer ao nosso kitzinho lá no final do curso. Eu queria lançar uma perguntinha. Eu vou até digitar aqui no chat a perguntinha só para você participar comigo. Ó. Perguntinha. Qual a versão da sua Bíblia? Aí para você responder aí para a gente. Vamos fazer perguntinhas, né? Qual a versão da sua Bíblia? Ih, a digitação aqui foi horrível. Ó, qual a versão da sua Bíblia? Ó, lancei aí a perguntinha no chat para você responder. Como você faz para saber qual a versão da sua Bíblia? Você abre a sua Bíblia, assim, ó.
Normalmente já tem aqui na capa, ó. Deixa eu ampliar minha imagem aqui. Ó, a minha tá aqui, ó. Nova Almeida atualizada. Né? Não sei se deu para você ver. Mas a minha capa não tem. Normalmente está aqui na primeira página da sua Bíblia, ó. Nova Almeida atualizada e quem é que imprimiu e o local onde foi impresso. Nova Almeida atualizada da Sociedade Bíblica e foi impressa em Barueri, São Paulo. Depois aqui tem essa folha aqui que tem mais informações sobre ela, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo fazer aparecer. Ó, tá vendo aí? Tem o endereço, tem a edição. Que edição? Quando é que foi impressa essa Bíblia, né? Então a minha aqui, ó, terceira edição, foi impressa em 2000, foi terminada a edição, aliás, em 2017, e a minha Bíblia, essa aqui, foi impressa em 2019, né? Aí tem um monte de outras informações aqui nessa página. Então você acha aqui, ó, a minha Nova Almeida atualizada. Joia? Então, seguindo aqui para o nosso próximo tópico, como ler mais e melhor. Então, eu vou falar para vocês a respeito de 3 maneiras de se ler a Bíblia. 3 maneiras de se ler a Bíblia. Segundo esse método, né? Você pode ter outros métodos, outras formas. Por exemplo, tem um que eu vou abordar só em um módulo futuro, não vou falar dele nesse módulo, que é uma leitura mais dinâmica, não é leitura dinâmica, aquela que lê rapidinho as coisas, não. É uma leitura mais dinâmica da Bíblia, uma forma mais dinâmica de você ler para você entender, mas aí precisa ser já uma leitura mais avançada também. Então, essas 3 maneiras são leitura extensiva, meditativa e de estudo, que a gente vai abordar hoje rapidamente. A primeira é a leitura extensiva, né? Para sua leitura extensiva, é bom que você escolha uma versão atual da Bíblia, né? Mas eu quero usar a minha que é mais antiga. Faça isso, né? Mas seria legal você ler uma versão mais atual. E segundo ponto é não estudar o texto. Então você vai pegar a sua versão da Bíblia e não vai ficar estudando ele nesse tipo de leitura. Esse tipo de leitura é a leitura que você faz diariamente, com o objetivo de ler a Bíblia toda. Imagina só, se você for estudar a Bíblia profundamente, né, todo dia, eu posso te garantir que, pela quantidade de dúvidas e curiosidades que vão aparecer, que dá para ficar agarrado no capítulo 1 de Gênesis, né, dias, semanas, meses, né? Tem gente que se especializa em estudar Gênesis, escreve livros sobre Gênesis. Então, se você quer ler a Bíblia inteira, não dá para parar e estudar todos os textos da Bíblia. Então, você precisa praticar, em primeiro lugar, essa leitura extensiva. Você vai ler todo o texto. Então, você vai calcular, né? Vai olhar quantas páginas tem a sua Bíblia aí, ó. Legal, esse método, né? A Vera já ensinou para a gente, esse método já tem um tempo e é um método bem interessante para você conseguir ler toda a Bíblia. Ó, eu estou abrindo lá no finalzinho de Apocalipse. Essa minha Bíblia aqui tem 1.363 páginas. Aí você pega 1.363 dividido 365. Deu 3,73. Quer dizer que você vai ler 3 a 4 páginas por dia. Se você ler 4 páginas na sua Bíblia por dia, você termina de ler em menos de um ano. Não é difícil. Você pensava que era. Tá vendo? Então, ó, você pode ler. Mas você tem que ler direto. Entendeu? Lê direto. Começa da primeira página e vai lendo. O princípio criou Deus céus da terra, a terra sem forma vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então disse Deus, haja luz, e vai lendo. Deixa fluir a sua leitura. O que acontece? Por que é importante essa leitura extensiva? Não ficar parando, estudando cada palavra e tal. Nem, eu recomendo assim, quando as pessoas não têm a oportunidade de orientar alguém, especialmente se for um novo convertido, eu falo assim, cara, nem dicionário você consulta. Esquece, não consulta nada, só lê. Primeiro tipo de leitura, tá, gente?
Os outros tipos vão mudar esse quadro aí. Mas para você ler a Bíblia toda, você tem que ler direto, né? Eu nem recomendo, eu recomendo esse método, é bem interessante, mas à medida que você for lendo, eu nem recomendo mais que você leia 4 páginas e pare. Eu recomendo que você leia, né? Assim, vai lendo, lendo, lendo. Dependendo do tamanho do livro, você lê ele inteiro ou divide em dois e lê metade num dia. Salmos, por exemplo, o livro dos Salmos, que é muito extenso, né? Você pode ler, né? Escolhe lá uma quantidade de salmos para ler. Não precisa ser só 4 páginas, né? Você pode ler mais, né? Você tem a oportunidade de ler mais e melhor. Então, ó, leia textos completos também, importante, né? Você não parar no meio. No princípio, criou Deus dos céus e terra e tal, não sei o quê. Aí eu falo assim, Deus abençoe e fecundou dizendo, e acabou a página. Então, não preciso ler. Parou no meio do versículo. Não, não faça isso. Não pare de ler no meio do versículo. Completa o texto, né? Ah, Bruno, mas falta. Eu já li 4 páginas, não vai dar tempo de eu ler mais 15 páginas. E agora? O que, que eu faço? Né? O que, que eu faço com essas páginas aí? Porque o texto é uma história inteira, não tem como parar. Aí você lê e completa, né? Eu vou mostrar para você o parágrafo, vou mostrar daqui a pouco. Completa um parágrafo, completa um capítulo, completa um trecho, né? Pô, faltou 10 versículos para fechar o capítulo, poxa, você não vai parar faltando 10 versículos só para fechar um capítulo, né? Você continua até ali, certo? E outra coisa importantíssima é escolher um horário e um local. Então você tem que ter um lugar para ler. Ah, mas eu não posso ler no mesmo lugar todo dia, não tenho condição porque tem gente e tal, tem movimento e tudo mais. Ah, não precisa ser o mesmo lugar, mas tenha lugares. Se não pode ser um só, tenha lugares onde você possa ficar a sós ali para você poder fazer a sua leitura, né? E escolha um horário. Seu horário pode variar? Pode, se você tiver disciplina para sempre cumprir aqueles horários. Então, meus horários são diferentes nos dias de segunda a quinta e sexta, sábado e domingo. São diferentes. Eu leio muito mais de segunda a quinta, normalmente, né? Às vezes muda também. Mas normalmente eu acordo entre 4 e 5 e meia, né? Nesse horário da manhã, e leio a Bíblia, né? Normalmente é entre esse horário aí. Poxa, mas tem dia que eu tô tão cansado que eu não consigo levantar 4 horas. Fui dormir tarde demais por alguma razão. Aí eu acordo 5, entendeu? Mas eu não deixo de fazer isso antes de começar minhas atividades. Se eu disser assim, ah, não vou fazer agora, vou fazer só à noite, não faz, né? Não consegue, esquece. Então, assim, tenha horário e local. Show! Isso vai te ajudar bastante a desenvolver uma leitura, né, mais extensa. Por isso que ela é extensiva. Ela não fica parando, ela vai, né, caminhando nas páginas e estendendo a sua leitura até onde der, né? Então, e não faça menos do que você propôs, a não ser num caso assim extremo, né? Bruno, hoje não tive como ler mesmo, aconteceu uma emergência, eu precisei atender e, né, ou então, não sei, alguma coisa houve lá, perdi a hora para o trabalho, né, não deu, mas isso tem que ser exceção, a regra é tem um horário e um local. Show? Galera, aí bastante gente com a revista atualizada, ó, muito legal, revista corrigida, a Adriana já tem a nova Almeida atualizada, esse velho também, né? Pode contribuir com a sua versão aí. Revista atualizada é que eu mais usava, eu gostava mais da corrigida, mas usava atualizada justamente por causa dessa questão. Você vai para o púlpito pregar e às vezes a linguagem está tão rebuscada num certo texto que você tem que ler e gasta tempo demais explicando o que a outra versão já está bem claro, né? Certo? Então, alguma dúvida sobre esses tópicos, coloca aí no chat que a gente responde depois, no final. Então, ó, leitura extensiva. Escolha uma versão, não estude o texto, só leia, deixa fluir.
né? Não represa a sua leitura, deixa ela fluir, como um rio. Leia textos completos e escolha um horário e um local para você fazer a sua leitura diariamente. Joia? Segunda maneira de ler, a leitura meditativa. Então, essas maneiras não são para você escolher uma e descartar as outras. Elas são complementares. Então, a primeira é leia direto o texto. A segunda, você leu já, fez a sua leitura extensiva, aí você vai escolher um trecho completo para você ler. Então, ó, se eu li aqui Mateus, não, Gênesis, né? Eu estou com a Bíblia aberta aqui em Gênesis. Poxa, ó, 4 páginas aqui da minha Bíblia até o capítulo 4, né? Então, eu li 4 capítulos de Gênesis. E aí eu vou escolher um trecho que me chamou mais atenção e vou meditar naquele texto. Vou reler, por isso escolho um trecho completo para ler. Eu vou reler esse texto. Então, por exemplo, poxa, me chamou muita atenção aqui o versículo 26. E disse Deus: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Acabou esse trechinho, né? Aí tem outro trecho que é complementar. Eu posso escolher um trecho assim, completo, que tem uma ideia completa. Não precisa ser longo, mas precisa ter uma ideia completa. Senão, corre o risco de eu errar na minha consideração, no que eu estou pensando. Show? Como você faz isso? A minha Bíblia aqui, essa versão, não vai dar para mostrar. Ela tem parágrafo mesmo. Então, parágrafo começa e termina. O que é parágrafo? Vou mostrar aqui para você mais de pertinho. Peraí, só um minutinho. Opa, não sei se vai dar para ver, acho que não. Fica difícil de ver. Mas se você ver aqui, ó, tá marcadinho nesse versículo aqui, começa, dá a impressão de que ele acabou aqui, ó. Tá vendo? Porque ele fica marcadinho. E os versículos, eles estão um depois do outro, não estão um embaixo do outro. Depois a gente pode botar isso na tela para você ver melhor. Na próxima aula eu vou colocar isso. Vou até anotar aqui, ó. Sobre parágrafos. E aí eu coloco na tela direto para você ver. Você pode olhar aí na sua Bíblia. Ó. Se você olhar na sua Bíblia, eu estou com outras versões aqui. Ó, essa aqui, por exemplo, é uma Almeida século XXI. Tá vendo? A Bíblia sempre tem um adesivo colado. Até outra de casamento tem também adesivo. Ó, vou te mostrar como é que você identifica um trecho completo, um pedacinho de texto completo. Nem sempre um versículo só é esse trecho completo. Ó, vou te mostrar aqui. Vamos ver se essa aqui vai dar para ver, que ela tem uma letra bem grande, ó. Tá vendo? Como é que eu identifico aqui? Olha aí na sua Bíblia, abre sua Bíblia. Pode ser nesse texto mesmo, ó. Aqui onde está o versículo 15, o D tá negrito, tá escuro. Ele é maior do que as outras letras. Vai ser difícil você ver aí na câmera. Depois eu coloco, semana que vem eu coloco na tela mesmo, assim, para você visualizar. Olha na sua Bíblia. Se o versículo 15 de Gênesis começa com letra maiúscula, dá uma olhada aí que você vai saber se é o início de um parágrafo. Dá uma olhada aí. Se alguém achou, coloca aí no chat, coloca eu achei, né? Que você vai ter essa marcação. Então, para que serve isso? Toda vez que começar um trecho, a letrinha, primeira letra do versículo está em negrito, né? Deixa eu ver se aqui se aparece também. Também atualiza. Essa aqui é uma revista e atualizada. Ó. Vou tirar que tá cheio de sermão dentro. Deixa eu ver.
Ih, rapaz, vários papéis importantes aqui dentro dessa Bíblia. É uma Bíblia bem especial, ó. Isso aqui é a Bíblia de matar jacaré. Não é grandona, você vai no jacaré e tum, morre. Ó, vou mostrar para você aqui, ó. De repente nessa aqui vai dar para ver. Deixa eu ampliar a tela aqui. Olha aqui, por exemplo, ó, versículo 24. Chegou, ó. 24. E disse Deus, o E está mais escuro do que o do 25 aqui embaixo, ó. Olha ali o E. Tá vendo? Por quê? Porque aqui no 24 começa um parágrafo. Quer dizer que 24 e 25 são um texto completo. O 26 e seguintes vai até o 31. É outro trecho completo. Então você não corre o risco de ler um versículo e ficar sem sentido. Parágrafo no texto é justamente isso. Ele faz sentido porque ele é uma ideia completa. Ele começa e acaba. Nem sempre é a história completa, mas para você meditar, você tem que ter um trecho completo. Então, ó, você segue o parágrafo. Às vezes é o número que está em negrito de forma diferente ali, o númerozinho do versículo, ó, o adesivo aí. Sempre tem um adesivo. Às vezes é, é a letra, às vezes ele está mais para frente, o número assim começa lá na frente, ao invés de começar no cantinho, aí eu não tenho nenhum exemplo para te mostrar, mas às vezes é assim que acontece. Então, você pode olhar aí na sua Bíblia, ó, famosa Dona Carminha, né, famosíssima, respondeu ali que sim, ó, tem uma letra escura ali. Então, ó, Bruno, mas na minha todo início de capítulo tem a letra escura, então eu já vou te dar essa ideia aqui para você saber se a sua é assim, com parágrafo ou não. Se não for, eu recomendo que você consiga, assim que você puder, uma que tenha isso. Você vai na loja, na livraria, no lugar que for, e olha lá se tem. Então, como é que você vai saber? Justamente nesse texto que eu citei, ó. Sobre de novo aqui. Gênesis capítulo 1. Aí você vai olhar. Versículo 1, está em negrito, que é o primeiro versículo. Versículo 3, o E está em negrito. Versículo 6 está em negrito. Versículo 9 está em negrito. Então, rapaz, tá dando um extravadão aqui, hein? Tá travando isso? Se tiver, alguém me avisa. Então, se esses versículos assim estiverem marcados com a primeira letra mais escurinha, diferente das outras, é porque a sua Bíblia tem parágrafo. Então, é fácil de você identificar e fácil para você ler um trecho completo, né? Então, escolha um trecho completo para ler. Tire algum tempo para meditar. Então, você vai ler aquele texto e vai pensar a respeito dele. Pensar o quê a respeito desse texto? Pensar no que o texto fala de Deus, no que ele fala de você e do próximo. Poxa, Bruno, mas o texto da criação está falando lá sobre Deus, né? Um texto sobre como Deus criou as coisas. O que isso tem a ver comigo? Aí você vai pensar, o que Deus fez, né? O que eu tenho a ver com isso ali que está escrito? E o que o meu próximo tem? Ó, já posso dizer, Gênesis 1, capítulo 1. Vou fazer um exercício rapidinho aqui para você começar a entender o que é essa meditação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ó, li esse texto, certo? Esse texto é um texto assim, muito sugestivo, né? Então, o que fala sobre Deus? Diz que Deus criou os céus e a terra. Deus criou todas as coisas, né? Então, o que isso fala sobre ele? Ele é criador? Sim, mas que ele é poderoso para criar. Ele cria do nada. Ele pode fazer coisas que ninguém mais faz. Isso mostra a majestade, a soberania, o poder de Deus, né? E aí você pode começar, por exemplo, meditar, né? Em Friburgo a gente tem essa vantagem, né? Onde a gente está, a gente pode contemplar as montanhas, por exemplo, a natureza ao nosso redor e pensar na grandeza e na glória de Deus
de como ele criou todas essas coisas, né? E aí você começa a pensar, e o que eu tenho a ver com esse texto? Tenho a ver porque Deus me criou também, me fez um ser único, né? Quando ele criou todas as coisas, ele também me criou, né? E ele foi poderoso para dar para cada ser humano uma identidade única. Depois você pode desenvolver. Né, Bruno? Mas eu nunca ia conseguir pensar nisso. Claro que consegue. Você só não consegue se você não começar. Se você começar, vai conseguir. E a última coisa na leitura meditativa é orar sobre o texto e a sua vida. Quer dizer, diante de tudo que você concluiu nesse texto, ore, né, ao Senhor e permita que o Espírito interceda por você, não só com gemidos inexprimíveis, mas que te conduza na sua oração e intercessão. Você pode orar a Deus, por exemplo, agradecendo por Ele ter te criado, por ter te feito, por ter te dado um propósito, por ter criado todas as coisas maravilhosas para você desfrutar. Você pode orar para que Deus te dê propósito e te ajude a cumprir esse propósito para o qual você foi criado e deixar o Espírito falar ao seu coração, né? E ele vai te conduzindo na sua oração. Joia? Então, leitura meditativa. Olha só, primeira leitura, voltei aqui rapidinho, extensiva. Não estude o texto. A segunda leitura não é para estudar, mas já é para pensar sobre o texto. Já é para você começar a pensar sobre aquele texto, o que ele fala de você e do próximo também, né? Então, Deus criou o próximo também, criou as outras pessoas da mesma forma como me criou, e por isso, né, ele quer manifestar o mesmo amor, o mesmo poder, a mesma glória sobre a vida dessas pessoas também. Joia? Então, essa é a segunda forma. E a terceira e última, a gente já está caminhando, né, para o finalzinho, é a leitura de estudo. Agora sim você vai estudar. Então, você também vai ler passagens completas, mas aí não basta ler um parágrafo. Para você estudar um texto, é bom que você leia, por exemplo, né, um capítulo inteiro, né? Então você vai ler aquele capítulo inteiro. Bruno, mas eu só quero estudar 5 versículos, e o capítulo tem 50. Você lê ele todo para você entender tudo que está acontecendo. Né? A gente vai falar mais para frente a respeito de como você pode estudar profundamente a Bíblia. Aí você vai ler o que vem antes e depois daquele texto, né, para você entender. Você vai marcar o que chama a sua atenção naquele texto. Né? Nas outras leituras você também pode marcar, tá? Nada impede, marque mesmo. Aquele versículo você achou interessante, marca aquele versículo. Na extensiva, se você puder não fazer, é bom para sua leitura fluir, né? Mas é legal marcar também, porque ela vai fluir um pouco menos, você vai ter que parar para marcar, mas você já marca versículos para depois meditar e também para estudar. Então, marque o versículo, os versículos, os trechos que chamam sua atenção. Compare as versões também, se for necessário, para você entender melhor, né? Compare uma versão e outra. Essa leitura de estudo não é fazer um estudo aprofundado sobre um tema, é estudar o texto, tá, gente? Por isso que eu não coloquei ali, né, como a gente está trabalhando um entendimento simples de desenvolver uma leitura mais profunda. Eu não incluí bíblias de estudo, materiais de consulta, nada disso. Só mesmo leitura da palavra. Então, compare versões, leia outras bíblias se for necessário. Ah, mas realmente não entendi. Aí você vai para os materiais auxiliares, né? Ou consulta outras pessoas. E, por último, anote as suas conclusões. É importante você escrever que Deus está falando com você, o que você está percebendo da palavra, porque toda vez que a gente estuda a palavra, Deus fala com a gente, né? E às vezes a gente pensa, não, isso aqui é minha conclusão, né? Mas na verdade é o que o Espírito está permitindo que você perceba da palavra. Então, anote as suas conclusões. Por isso que é importantíssimo, importantíssimo você ter, como a gente falou na semana passada, papel e caneta. Você tem que ter um lugar para anotar, que não seja papel solto, porque senão você depois vai perder. Então, arruma um caderninho, uma agenda antiga,
Um espaço que você possa anotar e saber que lá estão suas anotações. Tá joia? Uma coisa que eu pratiquei há um tempo, mas que eu não tinha disciplina suficiente para fazer isso desse jeito sempre. Ainda hoje não tenho disciplina, muita disciplina para anotar. Tem vários cadernos, e às vezes, dependendo do tipo de coisa que eu vou anotar, anoto em um lugar diferente, aí dá uma confusão danada. Mas está tudo anotado. Eu sei onde estão os cadernos de anotação. Joia? Mas você também pode anotar nas próprias páginas da Bíblia. Show? Anota ali do ladinho alguma coisa. Lógico, não dá para anotar uma percepção muito longa, né? Não tem espaço, mas você pode anotar ali, né, uma palavra, né, que você observou. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí você pode botar assim, poderoso, ponto de exclamação, né? Você leu e veio na sua mente assim, como Deus é poderoso, né? E você vai e anota ali. E depois, quando você voltar a revisitar aquele texto, vai relembrar, né, que Deus te deu uma percepção tão profunda, tão legal sobre um texto das Escrituras. Joia? Alguma dúvida? Se tiver dúvidas, coloca aí no chat. Galera, não tem dúvida não. O povo tá afiado. Então, essa foi a terceira maneira. Agora eu quero falar para você a respeito de como você pode usar as três maneiras de ler. Como você pode usar essas três maneiras. Elas são três, mas não é uma para excluir a outra, para usar as três. Então, a primeira coisa, né, é que você tem que ler, guardar um tempo diário para a sua leitura, certo? Então, se você guardou, por exemplo, 1 hora de leitura, você vai usar 1/3 desse tempo para ler extensivamente, 1/3 do tempo para ler meditativamente e 1/3 do tempo para orar, né? Então, assim, você separou 1 hora, você vai tirar 20 minutos para cada passo desse. Aí você não tem ideia de como você vai crescer. Por quê? Porque 20 minutos é o tempo médio para uma pessoa com uma leitura razoável ler 4 páginas da Bíblia. Né? Se você tem uma boa leitura, 20 minutos, você vai ler, né, muito mais páginas. Você tem muita dificuldade, dificilmente você vai ler menos de 4 páginas. Então, 20 minutos é um tempo excelente de leitura para que depois você volte nesse texto que você leu, releia um trecho e medite mais 20 minutos. Então, você vai reler um pedacinho. Quando a gente fala trecho, é um pedacinho, né? Você leu 4 páginas, olha só quanta página, né? Mas aí você resolveu assim, poxa vida, vou meditar no capítulo 2 de 1 a 3. Aí você lê novamente esse texto, né? Pensa em Deus, em você e no próximo, né? E as outras questões que o Espírito te mostrar. Depois você vai investir 20 minutos desse tempo para orar. Mas eu tenho que marcar isso no relógio? Não. Se você leu 4 páginas em menos tempo, né, e quer meditar mais tempo, faça isso. Só não entregue menos, sabe? Tenta não entregar menos do que isso. Agora, uma outra coisa interessante. Não, vou fechar aqui, depois eu falo. Então, ore 1/3 do tempo. Vou te falar que a leitura você vai conseguir. Ó, se no primeiro ano você tem muita dificuldade de ler, conseguir ler 4 páginas em 20 minutos, no final do ano você já vai estar lendo 10, 15 páginas em 20 minutos, né? Porque a sua leitura vai evoluir, né? Você vai conseguir ler muito rápido, vai fluir muito a sua leitura. E aí eu recomendo que você se treine, né? Que você faça um treinamento, olha que legal, para ler mais devagar. Você vai acelerar tanto sua leitura que você vai ter que aprender a ler mais devagar. Então, olha só, Bruno, eu leio muito mal. Sabe por que eu sou o pior jogador de futebol do mundo? Porque eu não jogo futebol, né? Se eu jogasse, eu ia melhorar a cada dia. Como eu não jogo, eu me torno cada vez pior, entendeu? Então, comece a ler que sua leitura vai melhorar. Aí, você lendo mais rápido, você tem mais tempo para meditar.
sua meditação também, com o tempo, vai melhorar. Você vai começar a pensar coisas novas e fluir. Por isso que a gente fala para não usar a Bíblia viciada. A Bíblia toda marcada, cheia de anotações. Quando você for ler novamente no ano que vem, arruma uma Bíblia 0 km. Por quê? Porque aí você vai receber coisas novas de Deus. Deus quer te mostrar coisas novas, né? Para você acrescentar naquilo que você já tinha visto antes. E a oração é um problema. Vou te falar por quê. Porque você começa sem ter o que orar. Você começa a orar, criar o hábito de oração assim, Deus, obrigado pelo dia, pela família, pela provisão, obrigado pela igreja, peço pelo fulano que está doente. Em nome de Jesus, amém. Aí daqui 20 dias orando, você vai começar, Senhor, e o fulano, hein? Fulano, Beltrano, Ciclano, estão passando por dificuldade e tal, não sei o que, não sei o que. Deus, como o Senhor é maravilhoso, poderoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é Deus sempre presente, o Senhor é fiel mesmo quando a gente não é fiel. Aí você já vai terminar de orar e falar assim, ai meu Deus, estou atrasado. Passou 30 minutos, só tinha 20, passou 30. Né? Porque a oração vai se desenvolvendo. Conforme você lê a palavra, você vai achando mais coisas para orar e vai aprendendo com o Espírito Santo a orar, né? Como convém. Joia! E o último pontinho aí. Estude todos os dias disponíveis. Agende o seu estudo. Porque eu não falei para você fazer estudo todo dia, porque nem todo mundo consegue fazer essa etapa de estudo todos os dias. Mas você também precisa marcar dia, hora e local para estudar a palavra de Deus. Então, assim, quando é que eu vou estudar? Vou meditar todo dia, mas eu vou estudar tantos dias na semana. Bruno, tem muito tempo disponível. Estuda todo dia. Mas eu não tenho tempo. Então, vou separar um dia para gastar um tempo ali estudando. Quanto tempo? Recomendo que seja o mesmo tempo que você escolher para as outras coisas, no mínimo. Então, esse tempo aqui, 1/3 do tempo. Você separou 1 hora para seu devocional, seu tempo devocional com Deus, 1/3, 1/3, 1/3. Né? A adoração está aqui dentro disso tudo. Você vai adorar, vai ler o texto, vai adorar entre um e outro, vai adorar entre a leitura e a oração, vai adorar na oração, vai adorar depois da oração. Né? Em tudo isso aqui tem que ter adoração. E estudar. Bom, eu tenho 2 horas disponíveis. Já dá para você ler extensivamente, meditativamente e estudar também. Né? Aí no estudo você vai anotar, fazer suas anotações, escrever suas percepções, né? E Deus te mostrar. Tá joia? Bruno, não consigo esse negócio de estudar. Não deixe de fazer os outros dois. Comece fazendo os outros dois, que você logo, logo vai ter condições de estudar também. Joia? Alguma dúvida sobre isso? Ou sobre outro assunto? Poxa, mas do jeito que você falou aí é muito difícil. Andar de bicicleta só é difícil para quem não anda. Ler a Bíblia só é difícil para quem não lê. Se você começar, vai ficar fácil. Pausa para água. Joia! Então não desista de ler a Bíblia. Não deixa para depois. Insista nisso. Não, eu vou ler a Bíblia sim. Vou continuar. Bruno, mas eu não consigo ler 4 páginas, ler 2, né? Mas não deixe de ler. Eu acho que só conferir aqui se a gente tem alguma mensagem. Então, caminhando para o final, na próxima aula a gente vai falar sobre quem e o que. Então a gente vai começar a identificar coisas dentro do texto, certo? Então você já aprendeu sobre a necessidade de ler a Bíblia, sobre como você deve se preparar para ler a Bíblia, o que você precisa ter para ler a Bíblia, a importância de ler a Bíblia, as versões da Bíblia. E hoje a gente falou sobre 3 maneiras produtivas de você ler a Bíblia, né? A leitura extensiva, meditativa e de estudo. Então, você já desenvolveu isso. Então, próxima aula
quem e o que. Muito legal essa aula aqui. Eu gosto muito de dar essa aula. Espero que o Espírito me capacite para te fazer gostar também, né? Vai ser muito legal. E a gente vai entender muitas coisas simples que estão no texto, muito simples, mas que Deus deseja que a gente se atente para elas. E por último aqui, estou na fechadura já, né? Teve abertura, tem que ter fechadura, né? A última coisa que eu quero dizer para você é que tem uma tarefinha. Tem uma tarefinha para você. Ó, primeiro, escolher um trecho das suas leituras. Estou presumindo que você já faz as leituras diariamente, né? Sejam elas grandes ou pequenas. Escolha um pedacinho. Uma semana, você escolher um pedacinho. Mas eu já faço todo dia. Beleza, faço então todo dia. Mas pelo menos um pedacinho na semana, até segunda-feira, você vai escolher um trecho da sua leitura, vai meditar e orar sobre esse texto da forma como a gente ensinou. Mas eu já nem lembro mais. O vídeo está gravado, você abre e assiste de novo como é que faz a parte ali da meditação. E anote as suas conclusões, né? O que você concluiu ali na sua meditação? Então, não estou falando para você fazer um estudo, não. Estou falando para você só meditar e anotar ali alguma percepção que Deus te deu sobre o texto. Tá joia? Não, por exemplo, né, a gente leu aqui Gênesis capítulo 1, né, no capítulo 2, versículo 24, diz: Por isso o homem deixa pai e mãe, se une a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Olha só que tremendo, né? O princípio do casamento aqui, né? O homem e a mulher deixam seu pai e mãe, porque agora eles serão uma só carne, uma família nova. Então você pensou assim, puxa vida, legal isso, hein? Deus manda a gente deixar o pai e a mãe, não é porque a gente não quer mais os pais, é porque a gente precisa ser uma nova família, né? Experimentar uma nova forma do amor de Deus. Aí você vai lá e escreve: Deus é tremendo, criou o casamento. Muito bom. Entendeu? Anota sua conclusão. Joia, joia. Estão vendo aí que não tem dúvidas, né? Então, não tendo dúvidas, a gente já vai encerrando nessa aula. Agradeço muito a Deus pela sua vida, né? Que você possa crescer, ser muito edificado na leitura da Bíblia, que ela seja fonte de inspiração para tudo que você faz, né? A Bíblia tem o poder de transformar a mentalidade, né, pela ação da palavra e do Espírito, né? Transforma as mentalidades, muda as realidades, né? Constrói algo novo na nossa vida. Então, dedique-se, aplique-se a estudar, a ler, meditar na palavra. E para fechar, eu vou ler aqui, né, um capítulo, que não é um capítulo, né? Livro dos Salmos, o Salmo primeiro, que é um salmo inteiro, né? E um dia a gente fala sobre isso, hein? Por que Salmos não tem capítulo? Se alguém souber, me explica aí no chat. Tô pertinho aqui, ó. Olha só, que tremendo. Fala justamente sobre o que a gente tratou aqui. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, olha o valor de você meditar nas Escrituras todo dia. Ele fala aqui mais até, né? De dia e de noite. Né? Medite sempre.
Se você começar a praticar meditação na palavra, você vai o dia inteiro ficar pensando, né? E Deus trabalhando na sua mente aquilo que você leu. Tá joia? Então, para ler e entender, semana que vem a gente está junto, segunda-feira, às 19 horas e 30 minutos. Juntos aqui, ó. Eu já ia fechar, mas a doutora Cibele Regina de Santana Pereira nos explicou que os salmos são poesias, canções. Por isso, o livro de Salmos não tem capítulo. Cada capítulo é uma poesia inteira, né? Por que não tem capítulos? Porque os livros têm capítulos justamente para te dizer que aquela história está dividida ali didaticamente para você ler, né? E elas são sequenciais. Um capítulo é a continuação do outro capítulo anterior. No caso do livro dos Salmos, não, porque é uma poesia completa, não necessariamente estão ligados ali na sequência, só estão juntos no mesmo livro. Parabéns, Sibeli. Sibeli, né, sempre uma fonte de conhecimento e cultura nas nossas vidas, né, Sibeli? Deus abençoe. Obrigado, gente. Deus abençoe a sua vida, te dê uma semana abençoadíssima e até a próxima. Segunda-feira, a gente está junto novamente aqui, né, no nosso metacurso. Valeu, grande abraço. Deus abençoe. Quem é crente tem certeza, diz amém. Coloca aí no chat, amém. Valeu, até mais.